Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Querido, a gente vai estar falando um pouquinho sobre perdão, a importância do perdão em nossas vidas. Nós temos que pedir perdão, e não somente, meu amado irmão, pedir, mas também perdoar. O Senhor nos ensina que nós temos que perdoar o nosso irmão, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Queridos, são muitos. Isso em um dia, em um único dia. E nós temos que reconhecer o nosso erro, não só diante do homem, mas principalmente diante de Deus. Porque nós achamos que... O que nós criamos na nossa mente? Deus é bom, Deus é Pai, Deus é amor, Deus é amoroso. Mas o Senhor fala que nós entristecemos o coração de Deus com as nossas atitudes. E é necessário que nós venhamos pedir perdão, reconhecer que carecemos do perdão de Deus, queridos, porque todos os dias nós falhamos, pecamos contra Deus. Todos os dias, seja em atos, em palavras, pensamentos, nós entristecemos o coração de Deus. Deus fica triste com as nossas atitudes. E quero ler um versículo aqui para os irmãos, no livro do profeta Isaías 55, versículo 7. O Senhor fala o seguinte: abandone o ímpio o seu caminho, e o homem mau as suas maquinações, e volte para Yahvé, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao vosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. O que é que ele fala nesse versículo? Que nós temos que largar o caminho mau. Muitas vezes nós criamos na nossa mente: eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa tão boa. Mas só o ato de nós não servirmos a Deus, de ser grato a Deus, para Deus nós já se tornamos uma pessoa mal. Como assim, irmão? Ingratos. Nós não reconhecemos, nós não temos gratidão a Deus pelas maravilhas que Deus faz sobre nossas vidas. A cada amanhecer, Deus nos dá uma oportunidade de fazer tudo novo, fazer tudo diferente. Nos dá uma oportunidade da vida todos os dias ao amanhecer. E muitas vezes nós não paramos nem para agradecer. E principalmente, queridos, para pedir perdão a Deus. E essa questão do perdão, queridos, é seríssimo. Por quê? Porque o perdão é a única coisa que vai nos impedirmos, que nos impede de nos achegarmos a Deus, é o perdão. O Senhor também, Ele fala que a nossa iniquidade faz separação entre vós e Deus. Então, iniquidade, pecados, nossos pecados, nós temos que pedir perdão a Deus, a quem realmente pode nos perdoar. E hoje, o que acontece hoje no meio do povo de Deus, no meio da nação? Que não precisa pedir perdão, que não errou, que não falhou, que eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de mal, com isso eu não preciso pedir perdão. Querido, deixa eu dizer algo para você: isso é engano de Satanás. O Senhor fala no livro de Mateus que se o homem ele olhar para uma mulher e desejar no seu coração, já cometeu pecado. Então, queridos, o ato de nós, só o nosso pensamento, nós já pecamos pelo nosso pensamento. Você pode não fazer mal a ninguém, mas você faz mal a si mesmo, com os seus, muitas vezes nos seus pensamentos, muitas vezes nos seus atos, nas suas palavras, ou em muitas outras vezes não liberando perdão, não reconhecendo que errou. Hoje, até no meio cristão, eu me deparo muito com essas situações. Eu converso com pessoas e eu aconselho pessoas a pedir perdão a outras pessoas. Diz: não, eu não vou pedir perdão porque eu não errei, foi ele que errou, então é ele que tem que pedir perdão para mim. Queridos, isso é uma mentalidade diabólica, isso não vem de Deus. Porque independente, o Senhor fala, olha o que é que o Senhor fala: se tu for deixar a tua oferta no altar. Quando ele fala oferta, ele não está falando de dinheiro, ele está falando de ofertar aquilo que você tem de melhor, o seu coração, o seu louvor, a sua adoração, o seu culto a Deus. Se você vai ofertar diante do Senhor, do altar do Senhor, faz uma reflexão na sua mente. Se você perceber, se Deus tocar no seu coração que tem alguém chateado com você, você deixa a sua oferta ali
vai se redimir com seu irmão, pedir perdão, depois volta a ofertar. Então, querido, o Senhor quer que para nós estarmos diante dele, nós venhamos estar limpos. E para isso acontecer, querido, nós temos que reconhecer que nós precisamos perdoar. Independente de nós termos errado com pessoas ou não, se a pessoa, se nós percebermos que alguma pessoa tem algo contra nós, nós como cristãos, nós temos a obrigação, biblicamente, de ir até essa pessoa, até esse irmão e pedir perdão. E pedir perdão a essa pessoa, esse irmão. Só que, o que acontece? Nós temos uma dificuldade grande de perdoar e principalmente de pedir perdão. Principalmente de pedir perdão. Nós vemos uma história na Bíblia, querido, uma história de Davi. Davi, ele pecou contra Deus. Ele pecou contra Deus em uma das suas orações, mais do que uma oração, do que uma lamentação ao Senhor. Ele fala: Senhor, pequei contra ti, somente contra ti pequei. Olha as palavras de Davi. Davi reconheceu que pecou contra o Senhor e ele reconhece, ele apresenta esse pecado diante de Deus. E esse pecado, queridos, que ele fala que somente contra ti pequei, Davi, muitos conhecem essa história. Ele tomou a esposa de um dos seus soldados, que é Urias. Ele chegou pode dizer assim, que matar Urias, porque ele mandou que o exército armasse cilada para tirar a vida de Urias, e ele foi o culpado pela morte de Urias, e ele se casou com Batseba, e ele reconhece o tamanho do seu pecado, e ele pede perdão a Deus. O que acontece o engano hoje, queridos? Isso é coisa diabólica. Olha o que acontece. Nós cristãos, nós oramos a Deus, muitas vezes nós sentimos no nosso coração que nós temos que pedir perdão a alguém. Em muitas vezes nós até vamos pedir perdão à pessoa, mas quando nós chegamos até a certa pessoa, nós dizemos: irmão, o Espírito Santo me tocou para me lhe pedir perdão. Aí o outro irmão: amém, mas pedir perdão de quê, irmão? Aí o irmão responde assim: eu não sei, eu só senti que eu tenho que lhe pedir perdão. Queridos, quando o Espírito Santo ele toca no nosso coração para nós pedir perdão, ele também vai mostrar em que é que você errou, o que é que você deve pedir perdão. E se ele não mostrar, ore, peça a Deus, peça a ele para lhe mostrar. Porque Satanás, ele é sutil, ele até nessa área, querido, ele nos engana, porque o nosso pecado, o pecado que nós cometemos, queridos, nós sabemos, não há pecado que nós não sabemos. Nós cristãos, nós sabemos sim, o ponto que nós falhamos, nós sabemos sim, e é nesse ponto que nós temos que apresentar diante de Deus, e muitas vezes apresentar ao nosso irmão. E quando nós chegamos até o nosso irmão, que pedimos perdão, mas não sabemos de que pedir, nós não somos perdoados. Por quê? Porque nem nós mesmos sabemos o porquê que estamos pedindo perdão. E do mesmo modo, como lá em Gênesis fala que Satanás enganou Eva com mentiras, do mesmo modo o inimigo também engana muitos cristãos hoje. O Espírito Santo me tocou. Quando o Espírito Santo toca, querido, ele vai tocar que você tem que pedir perdão ao seu irmão, mas ele também vai te mostrar o porquê que você está pedindo perdão. Quando você sente e você não sabe o porquê que você tem que pedir perdão, o porquê até que entendemos, porque como servo nós temos a obrigação de pedir, mas qual foi o erro, o pecado específico que você vai pedir perdão ao seu irmão? Você também tem que pedir esse discernimento ao Senhor, ao Espírito Santo. Porque se você pedir perdão ao seu irmão perdoa, mas você não sabe o que é que você pediu perdão, o seu irmão também não vai saber de que está perdoando. Então, querido, esse pecado muitas vezes pode não ser perdoado por não apresentar, por não especificar diante de Deus. Davi, ele pecou, ele reconheceu o seu pecado. Senhor, somente contra ti pequei. Mas ele sabia qual era o pecado que ele tinha cometido diante do Senhor, porque Davi, o próprio Senhor fala que ele era um homem segundo o coração de Deus.
E há uma outra importância, querido, na questão do perdoar. Não deixe de perdoar. Se chegar alguém pedindo perdão, queridos, se ele especificar, amém, glória a Deus. Mas contando que você libere perdão. Não deixe de perdoar, querido. O Senhor fala lá no livro de Mateus que para o nosso Pai nos perdoar, nós também temos que perdoar. Um grande exemplo bíblico, José. A história de José é uma história riquíssima, linda, maravilhosa. A questão do perdão. José foi um homem que ele foi muito injustiçado desde a sua juventude. Sabemos da história que ele foi vendido como escravo, foi mordomo de Faraó, depois foi acusado injustamente, depois foi lançado em prisão. Mas quando os irmãos de José chegam até ele, queridos, e pede perdão, José ele perdoa. Ele não perdoa só, vou dar uma de bonzinho, não, ele perdoa de coração, porque José ele entendia o plano de Deus na vida dele. E José libera perdão para os seus irmãos. Querido, foi grandes coisas. Até José se tornar governador do Egito, ele passou por muitas coisas, passou por muito sofrimento, passou por muitas lutas. Mas ele entendia o plano de Deus na vida dele. E ele liberou o perdão. Hoje, se um irmão fala algo que o outro irmão se chateia, já deixa de lado. Outro engano de Satanás. Eu perdoo, mas deixa para lá. Não quero conversa. Ele lá e eu aqui. Mas eu perdoo. O que ele disse não é perdão. Porque o Senhor fala que quando o Senhor nos perdoa, Ele pega o nosso pecado, lança nas profundezas do mar. E do nosso pecado Ele não lembra mais. Por que Ele dá um exemplo de lançar nas profundezas do mar? Porque ali é um local que ninguém tem acesso. Mas o Senhor dá esse exemplo no fundo do mar, por quê? Porque é esquecido. Então, querido, quando você perdoa, você esquece. Você passa a amar aquela pessoa, independente do que ela tenha te feito. Mas peça a Deus, querido, para lhe mostrar o porquê que você deve pedir perdão. Deixa eu contar aqui um pequeno testemunho que aconteceu comigo recente. Querido, eu já vou fazer 12 anos de cristão, para a honra e glória do Senhor Jesus. Tem alguns meses. Há bem pouco tempo, o meu pai mora em outra cidade e aconteceu algo. Eu saí de casa muito novo, meu pai separou da minha mãe, eu saí da minha casa, eu tinha 11 anos de idade, 10 para 11 anos de idade, fui morar na casa de um tio meu. E sabemos que morar na casa de outras pessoas que não são os nossos pais é um pouco complicado. E daí eu, de 11 anos, foi passando, fui morar com outra pessoa que não era nada meu, mas me acolheu, eu 13, 14 anos, e comecei a trabalhar, comecei a aprender algo, e com isso, saí dos meus pais. Desse período de 11 anos de idade, até a idade que eu tenho hoje, que já faz muito tempo, até então, eu tinha no meu coração que eu amo meu pai, realmente eu amo, mas eu tinha no meu coração que eu não sentia nada, mágoa dele por isso, por esse meio que desprezo, não vou dizer um desprezo, mas meio, entre aspas, por ter nos afastado, por ter separado da minha mãe, e com as circunstâncias, a gente passando necessidade, tive que sair de casa para viver em outras casas. O que aconteceu? Recentemente, mês passado, aconteceu comigo, em dezembro de 2022, aconteceu comigo o seguinte: meu pai sofreu uma enfermidade, uma doença, e com isso ele precisou muito da gente. Porém, do período que eu saí de casa até hoje, não morei mais com ele, não necessitei, mas assim, não precisei da ajuda dele financeiramente, posso falar assim. Tive muito pouco contato com meu pai. Com isso eu tinha dentro de mim que entre eu e meu pai estava tudo bem. Aí aconteceu algo, meu pai se chateou comigo nessa questão dessa doença. Ele achou que eu queria que ele fosse para um canto, que eu não queria. Para encurtar a história, ele me culpou de algo que eu não tenho culpa. Aí com isso, olha o que Satanás faz, meu querido, na mente da gente. Ele começou, na minha mente, eu dei, tudo acontece quando nós damos espaço. Eu dei espaço para ele agir na minha mente. Como? Eu comecei a me lembrar
do período que o meu pai, isso faz muitos anos, do período que o meu pai nos abandonou, entre aspas, deixou minha mãe e deixou nós, na verdade, saiu, foi-se embora, deixou nós passando necessidade. Eu comecei a me lembrar de tudo isso, comecei a me lembrar dos sofrimentos nas casas dos outros, e isso começou a maquinar na minha mente, eu vou lá, de onde eu moro, que eu moro em Canidé, até onde o meu pai está, dá aproximadamente 200 quilômetros ou mais, um pouquinho. E eu precisei ir lá novamente, e eu comecei, quando eu chegar lá, vou dizer para ele que ele nunca fez nada por mim, isso e aquilo. Eu comecei a maquinar muitas coisas para me falar para o meu pai, desabafar, posso falar assim. Porém, queridos, olha a importância da intimidade com Deus, olha a importância do relacionamento com Deus. Eu, no momento em oração, entre eu e Deus, eu muito triste com a situação, meu pai teve me abandonado muito novo, e além do passar do tempo, eu tinha mais dois irmãos, um já faleceu e tenho outros foram mais achegados, meu pai foi mais achegado a esse outro irmão, e eu sempre fui um pouco mais afastado. Com isso, criou algo dentro de mim que eu não sabia que eu tinha. E eu, no meu momento de oração com o Senhor, no meu tempo sozinho com Deus, que a gente tira um tempo para falar com Deus, eu comecei a matinar, eu vou falar isso, isso e isso. Aí eu senti no meu coração, não, você não vai falar isso, é seu pai, você não vai falar isso, você vai pedir perdão. Aí eu pedi perdão, tudo bem, pedir perdão, pronto, aí ficou na minha mente, pedir perdão. Aí me veio, ainda no momento, com Deus, naquele mesmo momento, mas eu vou pedir perdão de quê? Se eu não fiz nada com ele, sempre foi mais do lado dele para mim do que eu para ele. Aí o Espírito Santo, meu amado irmão, falou no fundo do meu coração, peça perdão ao seu pai, que você tem mágoa dele. Pelos acontecimentos, você tem mágoa do seu pai. Peça perdão ao seu pai. Queridos, eu comecei a chorar. Eu não sabia que eu tinha mágoa do meu pai. Eu não sabia que aquela bola de neve que se gerou dos meus 11 anos até hoje, eu não sabia que isso era mágoa. E quando isso aconteceu, agora em 2022, o Espírito Santo me mostrou que eu tinha mágoa do meu pai. Porém, no dia seguinte a gente ia viajar ao encontro dele. Aí quando ele falou que eu tinha mágoa do meu pai, aí pronto, aí aquela raiva que eu estava sentindo, posso dizer que uma zanga, uma coisa, um ódio, posso falar assim. Aquilo, quando o Espírito Santo me tocou, que eu tinha mágoa do meu pai, pelos acontecimentos que vinham se passando, quando eu entendi isso, eu comecei a chorar e começou a me aliviar. No dia seguinte, meu querido irmão, eu fui até onde meu pai mora. Na hora que eu vi meu pai, ele, você pensa que eu ia morrer não sei aonde? Você pensa que eu ia não sei o quê? Não, mas eu estou aqui, estou vivo. Aí eu abracei ele, amém, meu pai, glória a Deus. Aí ele falou assim, tem uma casa em questão. Ele falou assim, não, pegue a casa, venda lá, divida para você, mas o seu irmão, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, pai, eu não vim aqui, o meu objetivo de eu ter vindo aqui não foi nada de finança, porque graças a Deus eu tenho a minha casa, o Senhor me deu. Mas o objetivo de eu ter vindo aqui, pai, foi para lhe pedir perdão. Aí o pai mudou, ele estava todo exaltado, ele mudou, ele baixou aquele temperamento e ele... Pedir perdão de quê, meu filho? Aí eu disse, pai, porque eu tinha mágoa do Senhor. Eu tinha mágoa do pai, mas eu não sabia. E eu vim aqui para lhe pedir perdão. Queridos, eu nunca senti um abraço tão gostoso do meu pai como eu senti nesse dia. Eu senti um abraço gostoso de um pai para um filho. Ele achou que eu ia falar, não sei o que, não. É realmente o que eu estava com meus pensamentos, o que eu estava, dei brecha para o inimigo agir no meu pensamento, o que eu estava maquinando na minha mente, realmente era falar, o pai me abandonou e o pai até hoje ainda quer ter um monte de bobagem.
Quando nós damos espaço para o inimigo entrar na nossa mente, querido, ele entra. E nós temos que tampar essas brechas. E o perdão é a chave. O perdão é a chave. Quando eu pedi perdão a ele, querido, aquilo que eu tinha, eu apresentei. Pai, eu tinha mágoa do pai, eu não sabia. Eu tinha raiva do pai, eu não sabia. E ele ficou assim, sem entender. Eu lhe perdoo, meu filho, eu lhe perdoo. Meu pai, ele é católico. E ele, eu lhe perdoo, meu filho. Me deu um abraço, irmãos. Um abraço aconchegante mesmo. É a importância do perdão. É a importância do perdão. Queridos, além de nós, com o perdão, além de nós termos uma vida boa aqui na terra, com o Espírito Santo, falando em quem nós temos que pedir perdão, a forma que nos conduzindo, como que nós devemos viver, o perdão é a chave para a salvação. O perdão é a chave para a salvação. Se você não perdoar, Deus não lhe perdoa. Então você tem que perdoar para você ser perdoado. E não venha com essa, não, irmão, quando o Espírito Santo tocar em você para pedir perdão a alguém, que ele não lhe mostrar de que é, não vá agir de acordo com os seus pensamentos. Peça orientação a Deus, porque se for de Deus, querido, Ele vai dizer, peça perdão por isso e por isso e por isso. Especifique o perdão diante dessa pessoa, porque assim o Senhor vai te perdoar. O Senhor fala que quando nós confessamos o nosso pecado um para com o outro, nós somos perdoados. Irmão, mas eu já entreguei minha vida a Jesus, está tudo bem. Tá não, meu querido. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você deu o primeiro passo. Ali vem todo o processo. Detalhe, esse processo é só até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, nós temos que estar todos os dias lutando pela nossa salvação. E o perdão é a chave principal da nossa salvação. Quero encerrar essa pequena mensagem orando pela sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos, querido Deus e Pai. Eu apresento, Pai, diante de Ti, meu Pai, essa pessoa que está me ouvindo, está assistindo, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa estar, meu Pai, em nome de Jesus, trabalhando grandemente, Pai, na mente, no coração, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, se há algo, meu Deus, que precisa, Pai, ser perdoado, Pai, que precisa, Pai, pedir perdão, se há alguém, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, quebra essa barreira, Pai, quebra esse vínculo, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Senhor Deus, molda o coração, Pai, dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o teu Espírito Santo de Deus, ó Pai, possa estar trabalhando, meu Deus, grandemente, Pai, na vida, Pai, dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque eu creio no teu perdão, Pai. Eu creio na tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.